Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em 2 Reis 13, que diz: Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: ponho a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos dos reis. Aleluias. Irmãos, gostaria de trazer essa palavra: não perca a bênção de Deus, como título. Eu quero dizer que o profeta Eliseu ele foi atacado por uma doença sem cura, quando ele estava para morrer. O rei Jeoás foi visitá-lo, então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. E por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afecá até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Eu quero dizer, irmãos, que este texto curto relata a visita de um jovem rei que fez a um velho profeta. Eu quero dizer que deu lado Jeoás, rei de Israel, ele era jovem e inexperiente quando um desastre ameaçou seu reino. O exército sírio mobilizou-se contra ele e ele sabia que não podia enfrentá-lo. Tinha visões terríveis de derrota, de aprisionamento e até mesmo a morte o perseguia. Ele sentia-se doente e de tanto preocupado que ficava. Do outro lado, irmãos, está o profeta Eliseu, que devia estar na casa dos 80 anos. Foi grandemente usado por Deus como profeta por cerca de 50 anos. E muitos milagres foram realizados através dele. Eu quero dizer que Jeoás, mesmo não sendo um homem comprometido com Deus, muito pelo contrário, Jeoás fez coisas erradas que não agradaram a Deus. Está em 2 Reis 13:11. Decidiu ir visitar o profeta. Eu quero mais... Fica uma pergunta no ar: qual a motivação da sua visita? Talvez ele estivesse buscando um conselho. Ou talvez ele viu que estava perto da morte e resolveu fazer uma visita. Eu quero dizer, irmãos, que também pode ser que ele estaria em dificuldade. A palavra do Senhor nos fala que um pastor escreveu que quando prensados contra a parede, rei ou mendigo se atira desesperadamente diante de Deus. Eu não sei qual que é a motivação que o levou à casa do profeta. Uma coisa eu sei: todas as vezes que alguém procura a Deus, esse alguém é abençoado. Buscar-me e achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu não sei qual que foi a motivação que te trouxe à casa de Deus esta noite. Eu não sei qual é a tua motivação de buscar o Senhor. Mas eu creio que muitos que buscam ao Senhor, que buscam Ele de todo o coração, saem abençoados. Adorar a Deus, alimentar-se da palavra. Porém, independente, irmãos, da motivação, eu quero dizer que você deve estar sempre na casa de Deus, porque é lá que você recebe o alimento espiritual, é lá que há a cura da necessidade daquilo que você veio buscar. E Ele permitiu que estivesse com ele, e foi abençoado.
Mas como foi a visita deste rei ao profeta? Eu quero dizer que o rei se aproximou do velho profeta, está lá no versículo 14. E abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Às vezes, irmão, nós ficamos pensando que Jeoás estava chorando não porque Eliseu estava morrendo, mas porque ele mesmo poderia morrer. E qual foi a atitude de Eliseu descrita? Está lá no versículo 16. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Eu creio que só essa atitude já fez bem ao coração do rei. Eu imagino que o rei, irmãos, havia se aproximado do profeta com um certo receio, que é um sentimento próprio de quem sabe que não está bem com Deus. Ele é um homem de Deus. Ele sabe que eu não estou no caminho. Ele sabe dos meus pecados. Ele vai me jogar na cara todos os meus erros. Vai me dar um sermão, mas não. Enquanto o rei chora, o profeta coloca as mãos sobre ele. Você sabe o que significa isso? Numa hora em que o nosso coração está apertado e alguém coloca as suas mãos sobre nós, como servos de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que como servos de Deus nós somos chamados para colocar as mãos sobre as pessoas e abençoá-las. A ideia de que muitos têm a respeito de nós é que o nosso prazer é o de acusar, o de apontar o dedo. Mas não, nós não fomos chamados para condenar, e sim, irmãos, para abençoar. Eu quero dizer que o profeta também disse ao rei: abre a janela. Essa expressão é muito significativa. Não se pode disparar setas contra uma janela fechada. É preciso abrir a janela, criar oportunidades. Deus não entra, a bênção não vem. Você não sai para as conquistas de janelas e portas fechadas. Essa palavra, esse texto nos faz crer em várias passagens que elas vão perpetuar em nosso coração e vai nos falar cada vez mais através do Espírito Santo. É preciso que você abra o seu coração para que Deus, ele entre em sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Quer dizer, irmãos, que Deus está disposto a entrar na sua vida e salvá-lo. Mas você precisa se abrir para ele, entrar e agir a seu favor. Você não quer abrir sua vida nesta noite para que Deus entre e o salve? Creia, toma posse dessa palavra. Abre nesse instante teu coração onde você está. Eu não sei aquilo que você está passando, eu não sei se é enfermidade, o que é que está acontecendo com você, mas eu espero que essa palavra venha falar no teu coração, irmão. Creia, toma posse da palavra de Deus. Há mudanças. Da mesma forma que houve uma mudança na vida do rei, pode haver na tua vida. Eu quero dizer que Deus está à portas batendo. Mas depois disso, Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Jeoás recebeu parte da bênção, irmãos, mas a perdeu na plenitude. Veja que Jeoás foi ao lugar certo, a pessoa certa, mas ele não foi abençoado por completo. Faltou a ele perseverança, não foi até o fim da ordem. Queridos irmãos, quero dizer que vocês vão de concordar comigo que há muita gente que recebe sinais, parte da bênção, migalhas da bênção, porque desiste no meio do caminho. Muda o tratar com Deus, muda o pacto que fez com Deus, muda o pedido que fez com Deus. E principalmente uma coisa, ele não persevera. Eu quero dizer que a palavra do Senhor nos fala que morreu Eliseu e o sepultaram. O rei estava indo tão bem, mas quando abortou a bênção, quando ele esqueceu, ele perdeu a bênção por completa. O profeta ficou indignado, triste. A palavra do Senhor não diz, mas eu imagino que Eliseu, já enfermo com essa tristeza, acabou partindo de vez. Uma das coisas que mais entristece o coração de um profeta é quando ele observa as pessoas rejeitando a palavra que foi dada, impedindo a sua bênção.
Quantas vezes o profeta, o pastor, o líder, homem de Deus ou a mulher de Deus chora, sofre quando vê a direção de Deus para uma pessoa e essa não se dispõe a segui-la. Eu quero dizer que a palavra do Senhor nos fala que Hebreus 13:17 nos diz: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso, irmãos, não ajudará vocês em nada. É o que diz a palavra em Hebreus 13:17. Quantas vezes nós temos morrido, muitas vezes, quando nós percebemos que a palavra que foi dada, que ela não foi plantada, ela não cresceu, a planta não deixou, o sol não deixou ela crescer, a chuva não deixou ela crescer, as turbulências não deixaram ela crescer. Então, quantas vezes nós ficamos tristes, com o coração triste? Se nós ficamos tristes, imagine Jesus, imagine Deus. Creia que uma das lições desse texto, irmãos, é que Deus está disposto a estar do seu lado, como fez com Jeoás. Não interessa o seu passado, não interessa o que você fazia. Você veio até Deus, você buscou o Senhor e Ele está pronto a lhe abençoar por completo. Para isso é preciso entregar-se totalmente a Ele, dispor-se a fazer o que Ele manda. Coloque-se em pé, comece a orar ao Senhor, busque de todo o coração. É a palavra que nós deixamos nesse instante em nome de Jesus. Aleluia.